Quando você pensa no Brasil de antes de 1500, o que é que aparece na sua cabeça? Mata Virgem, indígenas, silêncio? É isso, né? Pois bem, essa imagem não está exatamente correta. Antes de Pedro Álvares Cabral colocar o pé nessa nossa terra, o território que hoje a gente chama de Brasil era um lugar populoso e complexo. Havia redes de comércio, cidades planejadas dentro da floresta, astronomia, arte monumental, rotas que cruzavam o continente inteiro. E a arqueologia tem provado isso, escavação a escavação. Hoje a gente vai responder a uma pergunta que já pode ter te inquietado. O que era o Brasil antes dos portugueses? Sempre que eu falo de tempos tão remotos, eu preciso fazer uma parada rápida de historiador. Você provavelmente aprendeu que esse período se chama pré-história. E quando a gente fala do Brasil, uma pré-história do Brasil. Mas esse nome carrega um problema sério, porque pré-história é uma expressão que vem sendo questionada há bastante tempo, porque ela reflete uma visão eurocêntrica, a de que povos sem escrita são povos sem história. Então, quando a gente fala de uma pré-história do Brasil, a gente está falando que as pessoas que aqui viviam antes da chegada do colonizador não tinham uma história. O que não é uma verdade, porque essas pessoas viviam aqui, elas respiravam esse ar, elas modificavam essa terra, elas interagiam com essa terra e iam fazendo a história. Porque hoje a gente tem uma concepção totalmente diferente. A gente sabe que a história existe enquanto existe ser humano. E a história estuda a ação dos humanos através da história. Ou através do tempo, perdão. Então, essa coisa de chamar de pré-história do Brasil não cola muito bem aqui. Então a gente pode chamar esse período talvez de uma história pré-cabralina, que também é um termo um tanto problemático, mas a gente pode utilizar não invalidando a historicidade desses povos. Tendo feito essas ressalvas, bora partir aí para propriamente dita a história do Brasil diante da chegada dos portugueses. A teoria clássica diz que os primeiros habitantes da América vieram da Sibéria pelo Estreito de Bering, durante a última glaciação, quando o nível do mar estava baixo o suficiente para formar uma ponte de terra entre a Ásia e o Alasca. Segundo essa teoria, chamada de teoria de Clovis, os indígenas brasileiros modernos são de origem asiática. Durante décadas se achava que essa travessia teria ocorrido há cerca de 12 mil a 15 mil anos. Mas aí o Brasil jogou novas descobertas aí nesse mar de certezas. No sítio do Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, a arqueóloga Niede Guidon e sua equipe encontraram vestígios dos primeiros caçadores que teriam ocupado o Brasil desde antes de 50 mil anos atrás. Os achados mostram que esses habitantes já dominavam o fogo e trabalhavam a pedra para fabricar ferramentas. 50 mil anos, isso é mais velho do que a maioria das estimativas para o início da presença humana na Europa. Os sítios arqueológicos da Serra da Capivara, como Pedra Furada, Tirapeia e Sítio do Meio, estão entre os mais antigos do Brasil, com indícios de ocupação entre 20 mil a 30 mil anos atrás. Achados em São Raimundo Nonato, também no Piauí, sugerem cronologias de até 48 mil anos. Isso levou arqueólogos a revisar a própria história do povoamento das Américas. Se havia gente no interior do Brasil há 48 mil anos, eles não poderiam ter chegado pelo Estreito de Bering da teoria clássica. E aí surge uma das personagens mais famosas dessa história. No sítio da Lapa Vermelha, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado um cemitério com mais de 10 mil anos de antiguidade. A arqueóloga Nete Lamin-Perrer, nos anos 1970, descobriu ali o fóssil conhecido como Luzia, com cerca de 11 mil anos de idade, e ela se tornou ali o esqueleto mais antigo encontrado nas Américas. Na década de 90, o pesquisador Walter Neves, da USP, realizou a reconstituição facial de Luzia e concluiu que os traços que ela apresentava se aproximavam mais de populações africanas ou da Oceania do que dos grupos asiáticos que caracterizavam os ameríndios atuais. Isso gerou um debate imenso. Como havia no Brasil, há 11 mil anos, alguém com características tão distintas dos indígenas que os portugueses encontraram em 1500? Estudos de arqueogenética, publicados na revista Cell em 2018, que analisaram fósseis de Lagoa Santa e outros 15 sítios americanos, confirmaram que todas as populações nativas da América descendem de uma única migração pelo Bering.
A aparência distinta de Luzia seria resultado da diversificação dentro dessa linhagem, não de uma migração separada. O debate ainda não está fechado e é exatamente isso que torna a arqueologia brasileira tão impressionante, tão apaixonante. O ponto central é esse: por volta de 12 mil anos atrás, o território brasileiro já estava plenamente habitado por grupos humanos diversos, adaptados a biomas completamente diferentes. Ao longo de milênios, grupos humanos se espalharam pelo que hoje é o Brasil e desenvolveram formas de vida muito distintas entre si. Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul há cerca de 6 mil anos. Se alimentavam principalmente de frutos do mar, mas também coletavam. Eram sedentários, não precisavam migrar porque o mar fornecia tudo. As conchas descartadas foram se acumulando até se tornarem matéria-prima para a construção. São os famosos sambaquis, cujo nome vem do tupi e significa monte de conchas. Nesses sítios, os arqueólogos encontraram sepulturas onde os corpos eram enterrados com objetos e pintados de vermelho. Uma evidência de rituais funerários e de uma crença em outra vida, talvez. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, reúne mais de 800 sítios com pinturas rupestres. São cenas de grande expressividade que retratam diversas atividades da vida pré-histórica. Caça, dança, cenas rituais, animais extintos. A gente está falando de uma galeria de arte que dura dezenas de milhares de anos a céu aberto. Novas pesquisas em Rondônia atribuem à Amazônia uma antiguidade muito maior na prática agrícola. Segundo o arqueólogo Eduardo Bespalês, a agricultura amazônica pode ter começado há 8 mil anos, uma data próxima dos primeiros registros de agricultura no mundo inteiro. Acompanhando o desenvolvimento da agricultura, os indígenas fabricaram cerâmica utilitária e cerimonial de uma beleza bastante interessante e uma técnica bem apurada. A cerâmica marajoara, produzida na ilha de Marajó, no Pará, entre 400 e 1300 d.C., é considerada por especialistas uma das expressões ceramistas mais sofisticadas das Américas pré-colombianas, com padrões geométricos complexos, uso ritual e técnicas que levaram séculos para ser compreendidas pelos arqueólogos. Durante muito tempo, se acreditou que a Amazônia era uma floresta praticamente desabitada antes dos europeus. O argumento era que o solo amazônico é pobre em nutrientes. Seria impossível, assim, sustentar grandes populações com agricultura numa terra tão pobre. Esse argumento não corresponde, assim, com as recentes descobertas. O arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor e diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, afirma que por muito tempo a Amazônia foi tratada como uma região sem história humana, sem história indígena e um ambiente pristino. Essa leitura, segundo ele, serviu de justificativa para projetos de desenvolvimento econômico catastróficos. A realidade era outra. Desde os anos 1970, vários geoglifos, que são balas largas cavadas no solo por humanos, formando aí figuras geométricas, foram descobertas em terras desmatadas do Acre, com datações de 1500 a 2500 anos. A Universidade Federal do Pará identificou 410 sítios arqueológicos geoglifos somente no Acre entre 2010 e 2014. Essas estruturas só ficaram visíveis porque o desmatamento removeu a floresta que as cobria por séculos. É uma das ironias do nosso tempo. A chamada terra preta de índio é um solo fértil criado a partir da adição de carvão, restos orgânicos e cinzas, que permanece até hoje mais produtiva do que os solos naturais da região amazônica. Segundo Góes Neves, a terra preta talvez seja o melhor indicador de que os ambientes amazônicos foram modificados pelas populações indígenas. As mais antigas delas foram encontradas na ilha de Marajó e na região do Alto Rio Madeira. Pense no que isso significa: um solo criado por humanos há milênios que ainda hoje alimenta as comunidades. É uma biotecnologia de longa duração. A arqueologia mostra que a Amazônia pré-colonial não era formada por pequenas aldeias isoladas. A floresta abrigou redes de ocupação densa, conexões entre territórios distantes e infraestrutura planejada em uma escala regional. Como afirma mais uma vez Neves, cidades não são sinônimo de pedra, cimento, de ferro. Cidades são agrupamentos humanos com planejamento,
com o uso do espaço, com engenharia, com política. Segundo a arqueóloga Carolina Levis, da UFCC, há algum tempo os ecologistas viam a Amazônia como uma vasta floresta intocada. Mas agora a gente pode ver que muitas áreas que hoje são florestas densas já foram antigamente submetidas a extensas obras de engenharia e ao cultivo e domesticação de plantas por sociedades pré-colombianas. O uso do lidar na Amazônia brasileira começou em 2024 com o projeto Amazônia Revelada, liderada por Eduardo Neves. A tecnologia emite pulsos de laser de pequenos aviões e consegue mapear o solo abaixo da copa das árvores, revelando estruturas arqueológicas sem grandes intervenções no ambiente. Neves considera o impacto do lidar na arqueologia comparável ao da datação por carbono 14, desenvolvida nos anos 1940. E os resultados já estão chegando. Geoglifos inéditos, padrões de ocupação que confirmam redes de estradas, aldeias planejadas, comunidades estruturadas. A floresta que a gente vê hoje é, em grande medida, uma floresta cultivada. Chegamos a 1500. Quando os portugueses atracaram no litoral baiano, qual era o Brasil que eles encontraram sem saber que eram apenas mais recém-chegados numa terra habitada há dezenas de milhares de anos? Se estima que em torno de 5 milhões de pessoas viviam no território, com a maioria da população concentrada no litoral. As historiadoras Lyra Schwartz e Eloise Starling identificam 4 grandes áreas de ocupação indígena às vésperas da chegada portuguesa. Muitos estudos indicam que no início do século XVI havia entre 8 e 10 milhões de indígenas no território. A variação nos números depende do método, mas qualquer estimativa vai apontar para uma terra densamente habitada. A costa, de norte a sul, era habitada com aproximadamente 2 milhões de indivíduos. Praticavam pesca, caça e agricultura de coivara, e também aproveitavam recursos fluviais e marítimos. Foram eles os primeiros interlocutores dos portugueses, e a língua deles se tornou a base do que a gente chama de língua geral, falada por todo o litoral durante séculos. No interior, uma diversidade impressionante existia. Esse interior do Brasil abrigava centenas de grupos com línguas cosmológicas, sistemas políticos e práticas agrícolas completamente distintas. Gê, Arawak, Caribe, Pano, famílias linguísticas que indicavam histórias de migração e separação com milênios de profundidade. Povos distintos podiam falar idiomas aparentados e ainda assim parecer possuir cosmologias, práticas sociais, sistemas de parentesco e formas de relação com o território profundamente diferentes. Assim como o português e o francês derivam do latim, mas são falados por grupos com culturas completamente diferentes. Em seu estágio mais complexo de desenvolvimento, em 1500, o indígena vivia em moradias multifamiliares para até 50 indivíduos, organizados em aldeias. Não chegou a construir cidades no molde europeu, ou grandes santuários de pedra, como em outras regiões das Américas, mas seria completamente equivocado chamar essas pessoas de primitivos. Eles souberam se adaptar e sobreviver em meios hostis, como o semiárido nordestino ou a floresta amazônica. Além do que, a palavra primitivo carrega aí uma ideia de evolução humana, o que, aplicado aos estudos sociais, é realmente algo a se negar, a não aplicar nunca mais. Antes da chegada dos colonizadores, o continente americano dispunha de uma rota bem sofisticada para peregrinação religiosa, comércio, migração, o caminho de Peabiru, que conectava diferentes partes do continente, indo da costa do Pacífico até a costa do Atlântico. Alguns pesquisadores vão apontar que o impacto dessas rotas no contato entre povos geograficamente distantes, como os Incas e os Guaranis, é o que foi possível para que eles entrem em contato. No momento da chegada dos portugueses, as populações nativas foram amplamente dizimadas pelos colonizadores, diretamente e também pelas doenças que trouxeram, como a gripe, sarampo, coqueluche, varíola ou tuberculose. A população indígena caiu de milhões para cerca de 150 mil pessoas em meados do século XX. Nessa época, podem ter vivido até 10 milhões de pessoas na Amazônia. O desaparecimento dessas sociedades altamente organizadas foi atribuído à chegada dos europeus. Com elas, foram embora línguas, tecnologias agrícolas, conhecimentos de manejo florestal, sistemas de engenharia do solo, redes comerciais,
formas de organização política que não tinham equivalentes europeus. Enfim, o apagamento dos povos indígenas da história oficial não foi um efeito colateral do processo colonizatório, mas sim um dos pilares sobre os quais se construiu a ideia do Brasil enquanto uma nação. Mas a história está sendo aí escrita e reescrita. Cada geoglifo descoberto no Acre, cada análise de terra preta no Amazonas, cada crânio escavado em Lagoa Santa devolve à humanidade um pedaço do que foi soterrado. Os 1,7 milhão de indígenas brasileiros registrados no censo de 2022 são portadores de línguas, práticas, memórias e tecnologias que derivam diretamente desse mundo pré-cabralino. Então, o que era o Brasil antes dos portugueses? Era um território com dezenas de milhares de anos de história humana, com ao menos 5 a 10 milhões de habitantes em 1500, com cidades planejadas dentro da floresta, com a tecnologia de solo que ainda hoje surpreende cientistas, com arte rupestre que dura 50 mil anos, com rotas comerciais que cruzavam um continente, centenas de línguas e culturas distintas. Não era o paraíso intocado dos mitos coloniais, não era o vazio que a colonização fingiu encontrar, mas sim um mundo em movimento, cheio de conflito, aliança, inovação e história. A arqueologia está descobrindo isso numa velocidade muito interessante. E a gente, historiador, educador, cidadão, tem a responsabilidade de levar esse conhecimento para fora das universidades. Por quê? Entender o Brasil antes de 1500 é também ajudar a entender o Brasil de hoje. Se esse vídeo abriu alguma janela para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se você gosta de discutir temas como esse com uma profundidade ainda maior, eu convido você a conhecer o Clube da História, a nossa formação contínua em História. Lá a gente vai ter aulas com eixos temáticos, discussões de livros, sorteios de livros, de brindes, enfim, conheça no link abaixo e venha ser um membro do clube também. Vamos aí que a história do Brasil não começa em 1500 e até a próxima dose da história.